Bom, pessoal, vamos lá para a nossa tarefa de casa que eu tinha pedido para vocês para a gente ver para hoje, que era a questão da leitura da página 155, 156 e 158. Para cada página dessa, eu pedi que vocês interpretassem o texto que estava aí, que vocês me dissessem qual é a propriedade que a gente tem e o porquê que ela funciona. Qual é a propriedade, como se aplica, e isso eu coloquei no vídeo anterior, né? E disse para vocês que a propriedade ela vai vir sempre nesse retângulo roxo aqui no nosso livro. Então, o que a gente quer mostrar aqui? Se um feixe de paralelas determina segmentos congruentes sobre uma transversal, então essa primeira parte, o que isso significa? Eu estou dizendo que nesse feixe de paralelas em azul aqui, das retas A, B e C, eu estou dizendo que se essas retas formarem esses dois segmentos congruentes, então obrigatoriamente esses outros dois vão ser congruentes aqui. Mas isso só vai acontecer se AB for congruente a BC. Então isso a gente toma como verdade. O AB ele é congruente a BC. Eu quero mostrar que é verdade que MN é congruente a NP. Então como que a gente começa a fazer isso? Esse segmento AB aqui, eu vou trazer uma paralela para cá e vou trazer ele para cá. Tu construir aqui, então, um paralelogramo. Eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Eu vou pegar esse segmento aqui e vou transportar ele numa paralela para cá, formando aqui um outro paralelogramo. Então, agora a gente vai relembrar o conteúdo do ano passado. A gente tem retas paralelas cortadas por transversais. Então, o que a gente tem aqui? Esse ângulo B aqui, né? Pegar até a ferramenta aqui de texto, de escrita, ver se eu consigo aqui. Esse ângulo aqui, B, ele vai ser correspondente com esse ângulo aqui, R, porque aqui eu tenho retas paralelas, essa daqui com essa daqui, cortada por uma transversal. Então, esse ângulo aqui, B, é congruente a esse ângulo aqui, R. Da mesma forma, eu tenho aqui embaixo, eu construí paralelas. Então, eu tenho que esse ângulo C aqui vai ser congruente a esse daqui, porque eles são ângulos correspondentes. Eu tenho retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, eles são congruentes. Por construção, eu já construí que esse segmento aqui é igual a esse segmento aqui. Esse daqui é igual a esse daqui. Certo? Isso daqui que eu tenho. Mas aqui eu também tenho retas paralelas cortadas por transversal. Então, eu tenho que esse ângulo aqui, em vermelho, ele é igual a esse ângulo daqui, porque vão ser ângulos correspondentes nessas paralelas. Aí, agora eu tenho que observar o seguinte. Eu tenho esse triângulo aqui, MNR, e eu tenho o triângulo NPS. E vou comparar esses dois triângulos aqui. Aqui eu tenho um lado, eu tenho um ângulo adjacente e eu tenho ângulo oposto. Então, eu tenho lado, eu tenho ângulo, escrever com isso daqui é horrível, né? E eu tenho ângulo oposto. Né? Aqui é a mesma coisa, eu vou ter o lado, vou ter o ângulo e vou ter o ângulo oposto também, né? Tenho aqui e eu tenho aqui. Então, eu tenho caso de congruência ALO. Se eu tenho um caso de congruência, significa que todos os elementos desse triângulo são congruentes. Então, consequentemente, esse lado aqui é congruente a esse daqui. Então, com isso, a gente demonstrou essa primeira propriedade. Por que isso vale? Porque se esses dois aqui são congruentes no feixe de paralelas, então esses dois aqui vão ser. E a gente demonstrou isso usando os ângulos das retas paralelas cortadas por transversais, que vimos ano passado, e o caso de congruência de triângulos. Virando a página, indo para a página 156, o Teorema de Tales ele vai generalizar essa propriedade que a gente acabou de ver. Então, no Teorema de Tales, o que eu falo é o seguinte, é que essa proporção aqui, se eu fizer uma razão, uma comparação entre segmentos, porque a gente já viu que a razão de segmentos é uma comparação entre as medidas de segmentos. Então, se eu fizer a razão de AB
sobre BC, se eu comparar essas duas medidas, elas vão estar na mesma proporção aqui. MN vai estar também para NP na mesma proporção. Então, o que eu quero demonstrar aqui é isso, que se AB está para BC, assim como MN está para NP. Né? Então, a gente vai começar a pensar nisso daí. Então, o que a gente pode pensar aqui? Primeiramente, o que o autor fez para fazer essa demonstração aqui? Vamos pegar aqui esse AB e vamos dividir ele em 3 partes iguais. Né? E vou tomar essa partezinha aqui como unidade. Então, aqui, ó, o U coube 3 vezes aqui. E para cada U desse, eu tracei uma paralela. Esse mesmo U aqui nesse segmento de baixo, por exemplo, coube 4 vezes. Então, qual é a razão de AB para BC? AB para BC, a razão dele vai ser de 3U para 4U. O U aqui, ó, cancelei. Então, é uma razão 3 para 4. Essa é a razão aqui. Então, o que eu tenho que encontrar? Eu tenho que encontrar essa mesma razão do outro lado, porque eu estou trabalhando com as paralelas aqui. Então, esse U aqui que dividiu aqui em 3 partes, como elas são paralelas, aqui vai dividir em 3 partes também. A diferença é que aqui a unidade de medida é U, aqui a unidade de medida é V. Então, aqui coube o V 3 vezes. O V não necessariamente tem o mesmo tamanho do U, né? Até porque as inclinações são diferentes aqui. Se a gente medir com a régua, a gente vê claramente que não tem a mesma medida. Da mesma forma, quando eu traço as paralelas aqui, né, essas 4 unidades de U, aqui eu vou encontrar 4 unidades de V. Então, o V aqui vai caber 4 vezes. Então, a razão aqui é 3V para 4V. V foi embora aqui com o V, ó. É a razão de 3 para 4. Então, os dois lados têm a mesma razão. Por isso, eles são proporcionais. Por isso que eu escrevo que AB está para BC, assim como, igual a MN sobre NP. Porque se eu traçar as paralelas aqui, a divisão que fica aqui é a mesma dos dois lados. E é isso que o teorema de Tales ele fala pra gente. Ele vai dizer justamente isso. Que se um feixe de paralelas é cortado por 2 transversais, os segmentos determinados sobre a primeira transversal são proporcionais aos seus correspondentes na segunda razão ali. Na prática, como é que a gente faz isso? Eu quero encontrar a medida desse segmento aqui, a medida do x. De acordo com o teorema de Tales, eu tenho que, se eu fizer a razão desse segmento de cima com esse de baixo, tem que ser igual à razão desse segmento por esse daqui. Então, daí eu tiro que x está para 15, assim como x mais 4 está para 20. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos, então a gente multiplica cruzado aqui. Vira uma equação simples de primeiro grau, que vocês já sabem resolver desde o 7º ano. E a gente encontra o valor de x. Assim que a gente vai aplicar esse teorema aí. Última propriedade que eu pedi para vocês está relacionada às consequências do teorema de Tales. O teorema de Tales ele vai ter 2 grandes consequências que a gente vai estudar aí. Né? A primeira delas é quando as duas, na verdade, estão relacionadas aos triângulos. A gente vai tentar aplicar o teorema de Tales dentro dos triângulos. Né? Então, primeira coisa que a gente vai pensar aqui, a primeira consequência. Se em qualquer triângulo eu traçar aqui uma paralela, ó, tracei uma paralela DE ao lado BC. Aqui tracei ó, a paralela a esse lado aqui BC. Então, sempre que eu traçar uma paralela a qualquer um dos lados, eu posso enxergar isso como um feixe de paralelas cortadas por transversais. Eu posso enxergar o triângulo dessa forma. Porque se eu fiz a paralela aqui DE ABC, aqui no vértice A eu também posso traçar uma paralela imaginária, ó. Tracei essa paralela aqui. Se eu prolongo todos esses lados, eu fico com um feixe de paralelas cortadas por uma transversal. Então, o que eu vou ter aqui? Né? Eu vou ter que AD está para BD, assim como AE está para EC. É essa conclusão que eu chego aqui, né? Que é a conclusão que está aqui, ó. AD está para DB, assim como AE está para EC. Da mesma forma aqui, ó, tracei a paralela a um dos lados, porque o triângulo pode aparecer girado.
né? Então, tracei aqui a paralela DE-ABC. Se eu prolongo todos os lados, traço a paralela imaginária, eu tenho um feixe de paralelas. Então, pelo teorema de Tales, a gente tem que AD está para BD, assim como AE está para EC. Aqui a mesma coisa, tracei uma paralela DE a esse lado aqui, BC. Tracei a paralela imaginária, prolonguei tudo. O que eu tenho aqui? Um feixe de paralelas cortadas por transversais. Então, eu posso dizer que AE está para EC, assim como AD está para BD. É sempre o de cima pelo de baixo de um lado, de cima pelo de baixo do outro. Logicamente que aqui, no teorema de Tales, a gente vai estar trabalhando também com as propriedades de proporção. A gente viu aquela lista com 6 propriedades de proporção que a gente pode fazer. Eu poderia fazer a soma dos dois segmentos pelo de baixo, posso fazer a soma desses aqui pelo de baixo, posso fazer a soma, o AC, pelo de cima, eu posso fazer a soma, o valor de AB, pelo de cima. E a gente vai trabalhar com essas propriedades de acordo com o que o problema nos dá. Né? Então, por isso, essa consequência ela vale para triângulo também. A gente pode enxergar o teorema de Tales dentro de um triângulo, prolongando e traçando essa paralela extra aqui. Então, essa era a atividade que a gente tinha para fazer de interpretação e mostrar o porquê que essas propriedades são válidas.